Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo, continuamos nossa saga sobre o sistema imune. Nessa nova série de vídeos, estamos destrinchando os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. O assunto de hoje é o sistema complemento. Se você quer saber como o sistema complemento é ativado e como ele funciona, é só colar comigo que a gente continua o papo após a vinheta. Bora lá! Bom, então vamos falar da ativação da via das lectinas. E aqui a gente já começa citando aí o mais famoso, né, que é a lectina ligante de mannose, também chamado de MBL. Então, olha a estrutura dessa molécula. Ela vai lembrar muito aquele complexo C1 que a gente vê lá na via clássica. Aqui a gente pode ver, né, essa estrutura lembra muito aquele guarda-chuva invertido que eu mencionei anteriormente. A MBL ela pode reagir com uma gama muito grande de carboidratos, né, presente na superfície bacteriana, especialmente a mannose, que é o que dá nome a essa sigla aí, né, de lectina ligante de mannose. E aí isso ajuda, por exemplo, a opsonizar essas bactérias. Né? O que é opsonizar? Opsonizar vai ser marcar essas bactérias, por exemplo, para serem alvo de fagócitos, né, para sofrer a fagocitose. Além disso, a MBL também pode deflagrar a ativação do complemento e induzir aqueles processos inflamatórios que a gente já falou nas outras vias, né? Então tudo isso aí é bem semelhante, a gente vai ver isso nos mecanismos efetores. Bom, eu disse que o MBL é o mais famoso das proteínas da via das lectinas. Na verdade, o MBL faz parte de uma família de proteínas que nós chamamos de colectinas. Então, sendo a mais famosa, porém não a única. E aí a gente pode falar que tem três membros da família das colectinas que são moléculas solúveis assim mais famosas. E a gente tem as proteínas sulfactantes pulmonares A e D, ou SPA e SPD. Então, já até mencionei um pouquinho sobre elas na nossa aula lá de imunidade inata, de barreiras, né, e proteínas solúveis, que correspondem à imunidade inata. E aqui eu vou destrinchar um pouquinho mais. Lá foi só uma introdução, mas basta lembrar que, como o nome fala, sulfactante pulmonar, elas vão ter uma atuação importante no aparelho respiratório, especialmente no pulmão. O MBL, né, ele vai ser uma espécie de receptor solúvel do complemento, vai identificar aí padrões moleculares, que são, como eu já disse, presentes nas superfícies bacterianas. Vão ajudar na opsonização, na fagocitose, né, desses micro-organismos. E como tem um papel semelhante aí à molécula C1, especialmente o C1Q, ele vai ajudar muito a ativação do complemento de uma forma muito parecida, como a gente viu na via clássica. Por isso, o MBL se torna, então, uma molécula importante, que já tem algumas evidências e estudos mostrando que quando há uma carência de MBL, né, expresso no nosso organismo, nós vamos ter aí uma frequência aumentada de infecções nesses indivíduos, além da possibilidade de outros distúrbios imunológicos, né, e imunodeficiências podem estar presentes. Em relação aos surfactantes pulmonares, eles vão apresentar então as mesmas características lipofílicas, né, de surfactantes. Então, o que esses surfactantes fazem? Bom, a premissa básica como surfactante, eles vão ser importantes para manter os alvéolos pulmonares abertos, né, para melhorar essa capacidade deles de se expandir durante o momento de inspiração, durante a ventilação pulmonar, já que eles conseguem quebrar essa tensão superficial do líquido alveolar e vai facilitar então a expansão, né, e evitar o colabamento dos alvéolos pulmonares. Mas além disso, eles vão ter um papel imunológico. Eles têm a capacidade de se ligar aos micro-organismos que porventura possam ser inalados e chegarem nas vias pulmonares, e aí você tem essas moléculas meio que opsonizando, né, marcando esses alvos, essas bactérias, para serem fagocitadas, por exemplo, por macrófagos alveolares nos pulmões. Isso é um mecanismo de defesa, né, da barreira imunológica pulmonar. Eu até havia falado isso lá no nosso vídeo sobre as defesas inatas. Além disso, essas duas moléculas de surfactantes pulmonares conseguem impedir o crescimento bacteriano, né, no meio extracelular ali, onde as condições alveolares seriam propícias. E aí a gente sabe que em estudos com animais que são deficientes também nesses surfactantes pulmonares, eles vão ter uma dificuldade grande para erradicar infecções pulmonares também. Então, pessoal, para resumir, a mais famosa é a MBL. Ele consegue reconhecer, digamos assim, identificar
açúcares diversos, especialmente a manose, que é presente na superfície bacteriana, mas também de várias leveduras, de fungos, vírus, parasitas, certo? Bactérias gram-negativas, bactérias gram-positivas, tá? Além disso, essa molécula consegue ativar de forma semelhante às outras vias, a via clássica do complemento, uma C3 convertase, e aí a gente tem o desprendimento aí daquelas atividades efetoras que a gente já falou do sistema complemento. O que é interessante observar é que, basicamente, então, essa molécula ela vai funcionar como um dos mais importantes mecanismos inatos de defesa, mecanismos solúveis da resposta imune inata. E aí, eles têm essa capacidade de reconhecer o estranho, aquilo que é estranho ao nosso organismo, para ativar essa imunidade inata, humoral, que a gente até mencionou anteriormente aí nos nossos vídeos. E agora a gente está falando. Então, por isso o sistema complemento é o mais famoso sistema associado à imunidade humoral inata. E a gente está debruçando sobre ele exatamente para que vocês possam ter clareza de como que o sistema imune é bem desenhado aí para proteger o nosso corpo. Bom, a gente tem também as ficolinas. Agora, olha a semelhança estrutural que ficolinas vão ter em relação às colectinas, né, como a MBL, por exemplo. Aquela semelhança, né, de guarda-chuva invertido, a gente tanto fala. Então, as ficolinas, elas também vão ter essa capacidade de reconhecer esses PAMPs, esses padrões moleculares associados a patógenos, que a gente vê especialmente carboidratos, e aí isso também pode deflagrar a ativação da via das lectinas. Pode ativar o complemento, fazer aquela opsonização, né, estimulando a fagocitose da mesma forma. Bom, eu tinha mencionado que a MBL reconhece especialmente a manose, né, entre vários outros carboidratos. Já a gente, quando fala aqui das ficolinas, a habilidade delas é especialmente alguns tipos de carboidratos, como por exemplo, N-acetilglicosamina, que vai ter alguns carboidratos complexos presentes, por exemplo, nas paredes celulares de bactérias, e especialmente também o ácido lipoteicoico, que a gente vê nas bactérias gram-positivas. Outro destaque que a gente pode dar também para as ficolinas é que elas são capazes de interagir com aquela molécula chamada de proteína C reativa, que eu mencionei lá atrás, quando eu falei das moléculas solúveis que compõem o sistema imune inato. Então, de uma forma geral, essas estruturas bacterianas que são reconhecidas por ficolinas e pela MBL, né, as colectinas, elas são muito complementares, vão reconhecer espécies bacterianas diferentes, porém que se sobrepõem. É importante relatar isso. E aqui a gente pode até comparar, deixa eu até apagar isso daqui, a gente pode comparar aqui então a molécula C1, que a gente viu lá na via clássica, com as moléculas do MBL aqui, a lectina ligante de manose e as ficolinas. Olha a estrutura como é parecida, como é semelhante. Então a gente lembrou que o MASP, né, ele vai se caracterizar por ser aquela serina protease e ela vai ter uma missão semelhante ao que acontece com C1R e C1S. Tá? Porque vai deflagrar a consequente ativação do sistema complemento. Aqui muda, basicamente, o que eles reconhecem. No caso aqui, o C1 da via clássica, está bem chamando a atenção aqui a ligação anticorpo IgM, por exemplo, na superfície microbiana. No caso aqui da lectina ligante de manose, destaca a própria manose, né, na superfície bacteriana. E aqui a N-acetilglicosamina poderia ser, por exemplo, também o ácido lipoteicoico. Então, semelhança estrutural, reconhecendo diferentes estruturas que a gente vê nas superfícies bacterianas. Então, essa forma de ativação do complemento é bem legal e vai fazer com que o sistema complemento cada vez mais tenha a habilidade de reconhecer agentes estranhos e de formas diferentes.